capítulo 2, versos 17 ao 24, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém. Meus amados, o tema da mensagem desta noite tem como título o mal da hipocrisia e o seu único resultado. Meus queridos, Deus ele se revelou a Abraão e à medida que ele se revelou ao seu servo, deixou bem claro que Abraão seria uma bênção para as outras nações. E parte da promessa de Deus a Abraão diz respeito à nação de Israel, pois os judeus também receberam a revelação orientadora do Senhor. Ou seja, o povo de Deus recebeu leis, normas, preceitos que fariam com que eles fossem diferentes das demais nações. E quando o Senhor se revelou à nação de Israel, ele deixou bem claro que eles deveriam ser luz para as outras nações, para que o nome de Deus fosse glorificado por meio da revelação dada a Israel. Entretanto, o povo de Deus, os judeus, melhor dizendo, eles entenderam algumas particularidades das Escrituras Sagradas e fizeram com que o entendimento deles se distanciasse cada vez mais do propósito inicial do Senhor para eles. Pois eles pegaram a lei revelada, que servia como manutenção da comunhão, e passaram a encará-la como instrumento de salvação, fazendo das suas obras o meio pelo qual eles seriam salvos. E o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, deixa bem claro que, por mais que os judeus obtivessem e usufruíssem de inúmeros privilégios, esses privilégios não significavam que eles seriam salvos de fato. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, ora, se vocês são incoerentes com os seus discursos, sendo que vocês professam algo e vivem completamente diferente daquilo que vocês professam, vocês que são hipócritas estão sob julgamento divino. Porque anteriormente o apóstolo Paulo diz que não é simplesmente justificado aquele que é observador da lei, mas aquele que pratica a lei, tendo em vista que a lei não é instrumento para a salvação, mas para a manutenção da comunhão daqueles que têm uma aliança com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os israelitas se utilizaram da lei de forma equivocada, deixando bem claro para eles que o propósito do Senhor para com a nação de Israel é que eles fossem luz, e que as normas com relação ao templo, a adoração, a moral, todas aquelas orientações, todos aqueles preceitos iriam evidenciar em suas vidas que eles tinham uma relação salvífica com o Senhor. Mas a partir do momento que eles fizeram do uso da lei o meio pelo qual eles iriam obter salvação, por mais que eles estivessem professando determinados privilégios vividos, eles estavam se distanciando do Senhor. É por isso que mais na frente o apóstolo Paulo ele chega à conclusão e diz, olha, judeus e gentios estão debaixo de condenação, e a salvação é exclusivamente pela graça. Porque Deus, meus irmãos, Ele sempre se revelou graciosamente ao seu povo. E por mais que a administração seja diferente no Novo Testamento, essencialmente a salvação sempre foi pela graça. Seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento.
E aquela ideia de que o Antigo Testamento diz respeito à lei e o Novo, graça, essa ideia ela está completamente equivocada. Porque o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro, a partir do capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé independente das obras. E o grande patriarca da nação de Israel trazia em sua vida, e em termos também de promessas, que o Senhor ele se revelou graciosamente, e pela sua misericórdia, ele fazia com que a sua lei florescesse no coração daqueles que se submetiam a ele. Meus irmãos, quando nós passamos a analisar a vanglória judaica, os privilégios que os judeus tinham, mas que eles negavam todos esses privilégios com as suas vidas, nós percebemos que os judeus estavam em uma situação tão desesperadora espiritualmente como os gentios. Então, meus irmãos, no sermão desta noite nós veremos que a hipocrisia é um grande mal. E a hipocrisia na vida do cristão, assim como na vida do judeu aqui em questão, tinha um único resultado. Entretanto, para que fique bastante claro para a minha vida e para a sua vida, o apóstolo Paulo ele passa a descrever os privilégios judaicos para que entendamos em que estado espiritual eles se encontravam. Pois bem, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito da vanglória judaica, que vai dos versos 17 ao 24, temos o seguinte, versículo 17: se porém tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, o apóstolo Paulo faz menção ao fato de que os judeus se vangloriavam devido à sua nacionalidade. Os judeus eles se sentiam superiores às demais nações, porque de fato o Senhor se revelou a eles. O Senhor deu uma lei que era inigualável comparado às outras nações. Então, todos os judeus, eles se orgulhavam pelo fato de eles terem uma nacionalidade judaica. Então, nós já começamos a ver que o apóstolo Paulo está descrevendo a vanglória judaica pelo fato de que eles se consideravam sobreexcelente por causa da etnia que eles possuíam. Mais adiante, o apóstolo Paulo continua e diz: se, porém, tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Ou seja, os judeus, meus irmãos, eles se vangloriavam porque, de fato, eles descansavam na lei revelada de Deus. E o fundamento que deveria orientar as suas vidas era uma expressão do ser de Deus. A sua lei expressava o Deus Todo-Poderoso, justo e misericordioso. Então eles repousavam na lei de Deus e se gloriavam em Deus, porque de fato o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, o Senhor os separou para serem uma nação completamente diferente das demais. E eles se vangloriavam devido à sua nacionalidade, o fundamento pelo qual os orientava, que era a lei de Deus. E eles se gloriavam em Deus porque o Senhor se revelou a eles, trazendo preceitos, normas e principalmente o conceito de aliança. Que Deus ele entra em um pacto salvífico com o seu povo para redimi-lo dos seus pecados, independente das suas obras. Por mais que isso não dê vazão para que eles vivam em promiscuidade. Porque aqueles que são salvos em Deus vivem conforme a palavra revelada. Então, Paulo ele passa a descrever que eles que conheciam a vontade de Deus, a vontade revelada, e que tinham um parâmetro de discernimento, por isso Paulo ele diz que eles aprovavam as coisas excelentes, ou seja, devido à orientação que eles tinham em termos de lei, eles sabiam discernir o que era certo e o que era errado. Não à luz de conceitos humanos, mas à luz de uma palavra revelada. Vejam que cada vez mais os privilégios dos judeus florescem e eles, devido a isso, se vangloriavam por terem obtido tais privilégios. E Paulo continua, sendo instruídos na lei,
Meus irmãos, além de serem nacionalistas, fundamentados na lei de Deus, e por mais que eles se gloriassem em Deus, conhecessem a vontade revelada de Deus, e pudessem terem parâmetros de discernimento, e serem instruídos na lei desde a infância, o que o apóstolo Paulo passa a considerar posteriormente, é que estes mestres por excelência, negavam tudo aquilo que eles professavam. Meus irmãos, há um rito religioso entre os judeus, que é o Bar Mitzvah. Esse rito religioso inseria a criança, a partir de 12 anos, na maturidade religiosa. Então, quando uma criança judia, o homem na faixa de 12 anos e a mulher 13 anos, ela era inserida na maturidade religiosa. E essa festa, Bar Mitzvah, essa festa representava que aquelas crianças estavam inseridas agora em um contexto de maturidade espiritual. E esse rito trazia uma atitude que deveria ser evidenciada pela criança em termos de conhecimento da lei. Tanto o homem como a mulher deveriam pronunciar porções da lei mosaica de forma decorada. Ou seja, essas crianças eram inquiridas com relação à lei. E os judeus se vangloriavam porque até mesmo as suas crianças conheciam a lei de Deus. Olha os privilégios que o apóstolo Paulo descreve, que trazia de fato uma vanglória para os judeus. E a partir do verso 19, o apóstolo Paulo, descrevendo ainda a vanglória judaica, ele diz o seguinte: que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Quando o apóstolo Paulo descreve a vanglória judaica dos versos 17 ao 20, ele passa a dizer que os privilégios dos judeus não se dava simplesmente pela nacionalidade, embora isso fosse muito importante, mas pelo fato do fundamento que os orientava, que era a lei, por eles terem parâmetros de discernimentos, e devido a isso eles se consideravam mestres por excelência, ou seja, guia dos cegos. Meus irmãos, uma pessoa que guiava outro cego gozava de grande confiança. E eles diziam que eram homens tão respeitados, que eles tinham inerentemente essa confiança porque eles guiavam os cegos. Não somente isso, mas também no que diz respeito a serem luz em meio às trevas, eles eram aquelas pessoas que poderiam direcionar outras, porque eles se consideravam luz em meio às trevas. E no que diz respeito ao ensino, eram instrutores dos ignorantes. Lembrando que os ignorantes aqui eram os gentios, os pagãos. Eles se consideravam mestres por excelência, porque gozavam de confiança, direcionavam as pessoas em meio às trevas, eles ensinavam, pois eram instrutores dos ignorantes. E no que diz respeito a serem mestres de crianças, eles eram mestres por excelência na formação delas. Olha como os judeus se consideravam pelo fato de eles possuírem tais privilégios alistados pelo apóstolo Paulo. Meus queridos, devido ao conhecimento que eles tinham, eles estavam envolvidos em um orgulho que fazia com que eles estivessem cegos para as coisas mais pequenas no que diz respeito à caminhada com Deus. Porque a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo traz algumas questões que os leva a refletir sobre os seus comportamentos. E por mais que eles se vangloriassem dos privilégios que eles possuíam, eles estavam incapazes, eles eram incapazes de se autoexaminarem.
Por mais que eles se considerassem mestres por excelência e possuíssem inúmeros privilégios, o apóstolo Paulo está dizendo que, por mais que eles tivessem esses privilégios, eles eram hipócritas, pois eles não estavam à altura desses privilégios. Por isso, eles evitavam o autoexame, conheciam, eram inquiridores da lei. Homens tão capazes que poderiam cercar a lei de Deus com tradições humanas para não correr o risco de ir de encontro à lei revelada. Ou seja, eram extremamente zelosos. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 21. Após descrever a vanglória judaica, o apóstolo Paulo fala que os judeus eram hipócritas. Verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que se não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, por mais que eles tivessem usufruindo de inúmeros privilégios no que diz respeito à lei revelada, eles eram incoerentes no que diz respeito à prática. Todo o conhecimento que eles possuíam ficava só no campo da teoria. E eles, meus irmãos, eram mestres por excelência, contudo, evitavam a autorreflexão. Eles não se examinavam. Eram homens que conheciam a lei, mas que praticavam determinados pecados que eles condenavam nos outros. Porque os judeus se vangloriavam tanto de tais privilégios que eles seriam capazes de viverem em pecado. Por quê? Porque Deus se revelou a eles, então eles não serão condenados. Eles não serão julgados, porque a nação eleita, é o povo adquirido, é o povo exclusivo do Senhor. Veja que o problema não era a lei revelada, mas como eles se comportavam com relação a essa lei. Eles entenderam de forma equivocada tudo aquilo que o Senhor tinha colocado diante deles como finalidade de orientação e propósito em termos de salvação. É por isso que eles caíram naquele grande erro de condenar o furto, mas furtavam. Escritos antigos, oriundos de gregos, contra os judeus, deixava bem claro que era um povo orgulhoso, que não se misturava. Contudo, eles ficavam nas praças, entrando em comércios, em negociações e defraudando as pessoas. E por mais que eles estivessem enganando as pessoas, eles não viam isso como erro, como pecado. Por quê? Porque eram judeus. E Deus não iria condená-los. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, você que condena o furto, está furtando? Você que diz que os gentios são idólatras, compactuam com o templo, porque na antiguidade também, meus irmãos, alguns judeus condenavam completamente qualquer prática litúrgica à parte da religião judaica. Então todos os templos pagãos eram imundos, eles não entravam. Entretanto, era comum um judeu, quando vencesse uma guerra, possuísse um território que tivesse ali algum templo pagão, os judeus se usufruírem dos bens materiais daquele templo. E o apóstolo Paulo diz que, olha, você condena, mas está usufruindo de determinadas posses materiais que fazem parte do templo. Você que diz que é errado adulterar, mas adultera. Porque nós vemos, meus irmãos, quando os judeus estão diante de Jesus Cristo, eles trazem uma questão com relação ao adultério. E Jesus, ele deixa bem claro: olha, o divórcio só é lícito quando houver prostituição, quando houver adultério. Caso contrário, aquele que contrai um novo casamento está em adultério, se não houve a prática do adultério, da prostituição, se não houve a infidelidade. Porque os judeus, meus irmãos, eles se divorciavam por qualquer motivo. E o fato de eles se divorciarem por qualquer motivo mostrava que os seus corações eram inclinados ao adultério, por mais que eles condenassem o adultério.
Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo que, embora os judeus se vangloriassem de inúmeros privilégios, eles eram hipócritas, porque naquilo que eles condenavam, eles praticavam. Meus irmãos, vejam que o Senhor, quando Ele se revelou ao seu povo, Ele os chamou para uma vida de santidade, para uma vida que iria evidenciar em termos práticos a quem eles pertenciam. E cada vez mais nós estamos presenciando pessoas que se autodeclaram cristãs. Cada vez mais nós estamos ouvindo, vendo pessoas que estão louvando o Senhor, se dizem cristãs, conhecedores da palavra e que estão inseridos em um círculo de inúmeros privilégios espirituais. Mas quando nós olhamos para suas atitudes, nós vemos o quanto essas pessoas são mentirosas, avarentas. Nós vemos o quanto essas pessoas são desonestas, caluniadoras, compram e não pagam, estão negociando, defraudando outros. Nós vemos inúmeros cristãos, meus irmãos, vivendo em pecado, mas se dizendo cristãos. E o apóstolo Paulo está dizendo que o discurso, que não é corroborado pela prática, é um discurso autocontraditório, portanto, está em estado de condenação. Porque o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Efésios, ele vai deixar bem claro que o Senhor que nos transformou, nós que somos feitura dele, nós fomos criados em Cristo Jesus para vivermos as boas obras, obras estas que foram preparadas por Ele. Então como é que nós podemos dizer que somos cristãos, mas louvarmos esse mundo com as atitudes? Como é que nós podemos dizer que servimos a Cristo quando há cristãos que estão flertando com o mundo, seja desejando o bem do próximo, a mulher do próximo, o que for? Todos aqueles que se auto-intitulam cristãos e se arrogam para si privilégios espirituais, mas que vivem em desobediência, esses estão se auto-enganando. É isso que Paulo está dizendo com relação aos judeus, que se vangloriavam de tais privilégios, mas que eram hipócritas, porque as atitudes não confirmavam o discurso. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz que o discurso dos judeus era incoerentes. Eles diziam que não deveria haver furto, mas furtavam. Eles diziam que não era para haver adultério, mas cometiam adultério. Eles abominavam os ídolos, mas roubavam os templos. Ou seja, aqueles que se auto-intitulavam mestres por excelência, instruidores das crianças, conhecedores da lei, viviam nos mesmos pecados que condenavam na vida dos gentios. Eram conhecedores da lei, mas a negavam com as suas vidas. Por isso Deus era ofendido. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele proporcionou a cada um de nós uma salvação que nos é garantida pela sua pessoa e obra. E essa salvação, ela é incompleta quando não há santificação, ou seja, aqueles a quem Cristo salvou, Ele também santifica. Se não há santidade, não há salvação. As Escrituras é bastante clara com relação a isso. E por mais que você não concorde com o que eu estou dizendo, você tem total liberdade para discordar, mas a palavra de Deus ela é clara. Aqueles a quem o Senhor salva, Ele santifica. Aqueles a quem o Senhor justifica, Ele torna justo, já diziam os puritanos, reiteradas vezes. Então que nós venhamos entender, meus irmãos, que não somente os judeus naquela situação estavam em estado de condenação por terem um discurso incoerente, mas todo cristão que diz professar a Cristo, mas não o obedece, não vive a sua palavra, não toma a cruz, não renuncia o seu ego, o seu coração, todos estes que se dizem cristãos, mas não obedecem a Cristo, estão se enganando. É por isso que as riquezas deste mundo tornam seus corações tão infrutíferos, porque querem servir a Deus, mas também querem servir este mundo. É por isso que são muitos os que se dizem cristãos, que abraçam a Cristo com alegria exuberante,
Mas as perseguições sufocam essa alegria de tal forma que a única coisa que é manifestada nos olhos, lábios e vidas é morte, é tristeza espiritual, é apatia às coisas do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos entender que o apóstolo Paulo está dizendo que somente em Cristo nós temos salvação, e nele nós temos vida eterna, porque nele nós fomos salvos e somos santificados. É por isso que nós devemos viver como cristãos verdadeiros à luz do Evangelho, pois o Evangelho do Senhor nos orienta e desconstrói na nossa mente e coração tudo aquilo que é contrário ao Senhor, mas nos fundamenta na palavra revelada de Deus, para que sejamos luz e sal neste mundo. Então o apóstolo Paulo descreve os privilégios dos judeus, dizem que eles são hipócritas, porque eles ensinam, pregam uma coisa, mas vivem outra, e por isso o apóstolo Paulo chega à conclusão de que o único resultado de tal hipocrisia é o nome do Senhor sendo desonrado. Versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Meus irmãos, o único resultado da hipocrisia é uma ofensa manifesta a Deus. É por isso, meus irmãos, que muitas das vezes os gentios eram um obstáculo à conversão dos gentios. Os judeus eram um obstáculo à conversão dos gentios. Porque eles diziam uma coisa, mas viviam outra. A parábola de Jesus Cristo com relação ao publicano e o fariseu deixa isso bastante claro. O apóstolo Paulo está pontuando a mesma questão nesse texto. Pois o fariseu estava dentro do templo e dizia: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, eu jejuo, e eu também não sou como esse publicano. O publicano, entretanto, de longe, não ousava erguer a cabeça, mas dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. E Jesus indaga: quem saiu justificado? O publicano. É por isso que nós temos que entender, meus irmãos, que as bênçãos do Senhor conferidas a nós não é resultado de uma prática sua ou minha, mas as bênçãos do Senhor é devido à sua graça e misericórdia. Nós devemos entender que qualquer mudança que nós viemos manifestar em nossas vidas, não foi porque oramos muito, não foi porque jejuamos, não foi porque nós estávamos ali inseridos em um contexto de culto, não, mas devido à graça e misericórdia do Senhor. E tudo aquilo que nós usufruímos na presença do Senhor, nós usufruímos porque o Senhor, Ele é bom. Mas quando nós vivemos de forma incoerente, porque nós professamos algo e vivemos completamente diferente daquilo que nós professamos, não há bênção, porque o Senhor, Ele está sendo desonrado, o Senhor, Ele está sendo ofendido, pois quando os gentios viam que os judeus arrogavam sobre si uma moral elevada, mas que viviam nas mesmas práticas pecaminosas que condenavam, quando os gentios viam isso, eles ofendiam o Senhor, eles falavam mal de Deus, que é a ideia de blasfêmia, porque, meus irmãos, a prática estava completamente ligada ao Deus a quem serviam. Então, quando os judeus viviam de forma imoral, de forma contraditória, incoerente, aquelas práticas eram associadas ao seu Senhor. É por isso, meus irmãos, que o testemunho cristão é tão valioso, porque se o seu testemunho ofende o Senhor, se o seu testemunho vai de encontro às Escrituras Sagradas, não é só a sua vida que está sendo difamada, não é só a sua vida que está sendo ofendida, mas o Senhor, porque a prática estava ligada ao Deus que era cultuado pelo indivíduo. Então, meus queridos, veja que o único resultado da hipocrisia é a ofensa a Deus. Nós temos que entender que a hipocrisia é um mal no nosso meio. E esse mal tem sido cultivado por muitas pessoas através de uma graça barata, como os judeus pensavam. Por eles serem judeus, eram salvos, eram escolhidos, então, independente daquilo que eles praticavam, eles não seriam condenados.
Nos escritos rabínicos antigos havia essa ideia de que o judeu, independente daquilo que ele fazia, ele não seria condenado com os gentios. Entretanto, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que o nome de Deus é blasfemado por causa das transgressões que eles cometiam contra a lei de Deus. E o apóstolo Paulo está citando Isaías 52, 5, onde o Senhor é ofendido por causa da prática daquele que cultua. Então, meus irmãos, cada vez mais se faz necessário que os nossos discursos sejam confirmados pelas nossas atitudes. Meus irmãos, nós estamos inseridos em uma sociedade onde cada vez mais o pastor ele é visto como avarento, como um homem que está preocupado tão somente com bens materiais. Por quê? Porque de fato há muitos pastores que são avarentos, são ladrões, falsos profetas. Há muitas pessoas que estão acusando as igrejas porque tem líderes que não estão preocupados em apacentar, mas estão somente em controlar as vidas. Por quê? Porque no contexto de IPB, há muitos presbíteros que não têm capacidade alguma e não estão interessados na vida das pessoas, não querem orientar, não querem ensinar, não querem cuidar, querem tão somente manipular as vidas, decidirem a vida das pessoas. Por que, meus irmãos, nós estamos vendo cada vez mais pessoas levantarem acusações contra diáconos, quando eles só servem para abrir a igreja? Por quê? Porque não há aquele interesse em cuidar dos enfermos, em visitar os órfãos, em assistir os necessitados, porque os ofícios nas igrejas não são vistos mais como dons dados pelo Senhor, mas como cargos que evidenciam status. Discurso incoerente, que não condiz com o Evangelho. E por que a igreja, meus queridos, não consegue influenciar efetivamente muitas vidas ao seu redor? Porque o nome do Senhor está sendo blasfemado por causa de uma conduta que não condiz com a palavra revelada. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que embora os judeus tivessem inúmeros privilégios, eles eram hipócritas. E devido a eles serem hipócritas, o único resultado que eles poderiam produzir era o nome do Senhor sendo ofendido. Por isso, nós devemos entender, meus irmãos, que diante da palavra revelada de Deus, nós devemos cada vez mais nos dobrar diante do Senhor e suplicar a sua bondade e misericórdia, para que Ele nos perdoe, mas também nos purifique. Pois ao confessarmos os nossos pecados, nós devemos entender que não somente devemos obter perdão mediante os méritos de Cristo, mas também purificação. Ou seja, Senhor, que eu não caia mais nesse pecado que eu tenho cometido contra Ti. E confiando na cruz de Cristo, confiando no senhorio de Cristo, suplicar para que Ele nos habilite a um viver santo, piedoso. Como disse Agostinho, Senhor, que Tu me concedas que eu possa praticar aquilo que Tu exiges de mim. Pois quando o Senhor me habilitar a praticar a Tua palavra, então sim eu vou praticar, porque sem a capacitação do Espírito Santo, ninguém aqui consegue obedecer a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, reiteradas vezes ele está dizendo que todos estão debaixo de condenação. A parte de Cristo não há salvação, mas em Cristo Jesus nós temos salvação, nós somos santificados. Em Cristo Jesus nós somos socorridos em meio às aflições. Em Cristo, além da redenção dos nossos pecados, nós podemos ter a certeza de que de fato podemos nos gloriar em Cristo, porque nele nós confiamos e estamos caminhando para novos céus e nova terra. Mas até esse dia chegar, nós devemos estar purificando as nossas atitudes. Nós devemos estar suplicando para que Cristo transforme a nossa mente, coração e vida, para que cada vez mais Ele seja glorificado, Ele seja honrado e o Seu nome enaltecido através das nossas atitudes. Pois são muitas as pessoas que estão se esquecendo de que as atitudes falam mais alto do que palavras, pois à medida que elas estão professando alguma verdade em Cristo, elas estão derrubando os seus testemunhos, as suas vidas, com as suas mãos. Com as palavras, querem levar as pessoas à salvação,
mas com as mãos estão destruindo, porque as suas atitudes são incoerentes com aquilo que professam. Então, que todos nós, meus irmãos, venhamos entender que Cristo, Ele nos chamou para confiarmos na sua graça, e os privilégios que Ele nos dá, é para que nós venhamos viver condizente com sua palavra, pois os privilégios que Ele nos dá, não nos dá vazão, margem para vivermos em pecado, pelo contrário, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra as corrupções deste mundo, nós lutamos contra as influências do mundo, e até mesmo dos desejos concorrentes do nosso coração. Ou seja, vivemos tão somente para Cristo. Por isso, meu querido, eu quero trazer 3 aplicações em cima do que eu estou dizendo até agora. A primeira aplicação que eu quero trazer para a sua vida é: confie na graça de Deus para a sua salvação, não nos privilégios que você tem, porque de fato, à semelhança dos judeus, nós temos muitos privilégios. Nós temos um local de culto ao nosso Deus. Nós temos acesso a inúmeros pregadores que são excelentes expositores das Escrituras Sagradas. E cada vez mais você tem ferramentas para interpretar as Escrituras e, por si só, conhecer a verdade de Deus para a sua vida. Pois o Espírito Santo utiliza todos os instrumentos ao seu alcance para trazer salvação mediante a sua palavra. Nós temos inúmeros privilégios, mas tenha cuidado. Não pense que esses privilégios lhe dão liberdade para viver em pecado. Não pense isso. Confie na graça de Deus para a sua salvação e também para a sua santificação, para que o seu discurso seja confirmado pelas suas atitudes. E como eu falei anteriormente, devido aos privilégios que os judeus tinham, eles não examinavam determinadas atitudes que eles, de forma tão clara, evidenciavam. Por isso, sempre examine o seu coração e a sua conduta, pois o conhecimento, muitas das vezes, nos traz uma falsa segurança. Examine o seu coração e a sua conduta. Sempre esteja examinando o que você fala, o que você pensa, o que você sente, o que você tem feito, ou até mesmo o que você deixou de fazer. Examine, porque muitas das vezes a ausência de determinadas atitudes é tão pecaminosa contra aqueles que estão praticando a injustiça. Então, se você sabe que deve agir com justiça, haja, independente das perdas. Ou seja, sempre examine o seu coração e a sua conduta. Uma terceira aplicação que eu quero trazer para a sua vida é como as pessoas têm visto o que você tem feito. O que o seu vizinho tem a dizer sobre Deus a partir daquilo que você tem feito. O que as pessoas dizem de Deus a respeito do que você tem feito. Meus amados, cada vez mais os cristãos têm se envolvido com este mundo e, devido a isto, não têm aquela prática de se examinarem. E quando não se examina, não estão tão interessadas no que as pessoas têm a dizer sobre elas. Por quê? Porque cada vez mais você vê nas redes sociais as pessoas dizerem: não se preocupe com o que as pessoas têm a dizer sobre você. Seja o que você é, aceite o que você é especial da mesma forma que você tem sido até então. Não se importe com o que as pessoas têm a dizer para você. Cada vez mais nós vemos esses clichês baratos, superficiais e medíocres nas redes sociais. E o que eu quero lhe dizer diante disso é que você sim deve se preocupar com o que as pessoas têm a dizer sobre você. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas têm a dizer sobre o meu pastoreio. Você tem que se preocupar com o que as pessoas têm a dizer sobre a sua conduta. Eu não estou dizendo aqui que você vai se martirizar porque alguém levantou um discurso difamatório contra a sua pessoa. Não se preocupe contra isso.
Porque o homem íntegro, ele pode até ser acusado, mas não haverá provas das acusações, porque ele é íntegro. Então, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de pessoas que veem o que você faz e blasfemam contra Deus por conta disso. Então, reflita e se interesse por aquilo que as pessoas têm a dizer a seu respeito. Não que você vá viver para isso, mas para que isso sirva de instrumento para um autoexame. Senhor, de fato, eu dei mau testemunho. Senhor, realmente eu fiz aquilo. Eu não deveria ter feito. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Se a pessoa viu e ofendeu a Deus, vá até a pessoa. Haja como uma cristã genuína, como um cristão genuíno. Vá até a pessoa e diga: olha, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito, eu sou cristão. E é por isso que eu lhe peço perdão. Embora eu não tenha pecado contra você, eu ofendi o meu Senhor por aquilo que eu fiz. Você presenciou, então eu quero lhe pedir perdão, porque o Senhor, Ele quer que eu dê um bom testemunho. Meus amados, para concluir, nós temos que entender que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos trouxe uma mente completamente diferente daquilo que o mundo tem evidenciado. O nosso coração, as nossas atitudes são completamente diferentes daquilo que o mundo tem manifestado. Então que nós não sejamos como o mundo, pois o mundo tem um discurso incoerente. São muitos os políticos que falam de justiça, mas são corruptos. São muitos os políticos que falam que se preocupam com o povo, mas eles não estão preocupados com as vidas. É por isso que eles são capazes de roubarem da educação e da saúde, porque os discursos deles são incoerentes e as suas atitudes condenam as suas vidas de tal forma que qualquer pessoa pode presenciar que aquilo que eles falam não pode ser levado em consideração, de tão incoerente que é. Então que nós venhamos entender que o Senhor, Ele nos chamou para vivermos aquilo que nós professamos. Se Cristo é nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. Então que venhamos viver em sujeição e que as pessoas enxerguem em nós que fomos transformados pela cruz de Cristo, pelo seu sangue expiatório, que as pessoas possam enxergar em nós amor genuíno, generosidade desprendida, que as pessoas possam ver em nós o quanto nós amamos, o quanto nós somos o quanto nós venhamos ter compaixão com aqueles que estão em miserabilidade, o que for, que as pessoas possam ver o quanto nós somos diferentes do mundo, mas não para que nós sejamos enaltecidos, não para que nós venhamos nos autopromover, mas para que as pessoas enxerguem Cristo em nós, para que as pessoas vejam que a palavra de Deus em nossas vidas está sendo cumprida efetivamente, porque aquele que nos salvou, Cristo Jesus, também nos dá a total capacidade de vivermos coerentemente com a sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que o Espírito intercede, o Espírito nos ajuda, o Espírito nos inclina para a vida, e por várias vezes ele deixa bem claro para nós que o Espírito nos santifica, Ele que aplicou a obra de Cristo em nós. Portanto, meus irmãos, que nós que fomos chamados para a salvação, venhamos viver coerentemente com aquilo que nós professamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós venhamos ter a certeza de que o único mal que a hipocrisia pode evidenciar é o nome do Senhor sendo ofendido e blasfemado. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus.